Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou mostrar a divisão que eu fiz do plantel em 3 pequenos lotes, beleza? Como eu prometi no vídeo anterior. E antes disso eu fiz uma limpeza pesada no galinheiro, uma higienização, e vou mostrar tudo isso neste vídeo. Também vou mostrar um pequeno comedouro de cano de PVC que fiz. É muito simples e algumas pessoas costumam perguntar como que são feitos. Então vou mostrar neste vídeo também. Antes de mais nada, sou Aldair Mascarenhas, mais conhecido como Dadai, e a granja fica no município de Queimadas, na Bahia. Digo isso para os novos inscritos, pessoas que vêm chegando no canal recentemente. E fiquem ligados que no final do vídeo eu mando alguns abraços e vou falar das aves em geral. Se gostarem do vídeo e quiserem ver mais como este, deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo! Então galera, antes de separar as aves, eu tive que juntar todas as aves e colocar para fora, né? E fazer uma limpeza pesada no galinheiro. Essas limpezas que a gente faz tem que ser bem planejada, porque as aves elas se estressam quando você faz qualquer coisa dentro do galinheiro. Então eu alimentei elas, esperei colocar aí a maioria dos ovos e então coloquei elas para fora. Então a limpeza começou com a remoção da areia, né? Já tinha muito tempo que a areia estava aqui no galinheiro, muito suja, a areia ela fica bem suja, né? E aí começa a ter problemas de fungos, né? Muitas bactérias e tal. Então removi a areia, e era bastante areia. Uma coisa que percebi é que quando a cama é de areia, o trabalho é muito maior para fazer a limpeza. Quando a cama é de capim, por exemplo, a gente tira o capim, o galinheiro já fica praticamente limpo. Mas com a areia, o negócio foi sério, viu? Bom, areia removida, poeira levantada, agora chegou a hora de lavar o galinheiro. E esta foi a etapa mais trabalhosa, viu? E depois de deixar o piso limpinho, eu joguei água com cloro, um concentrado bem forte de cloro, para eliminar aí as bactérias, né? Os fungos e etc. Eu sei que existem muitos produtos para limpar e desinfetar galinheiro, mas aqui onde moro é muito limitado, né? Os produtos que tenho são o cal, quiboa e o cloro. Passou disso aí, eu não encontro mais nada que sirva para desinfetar galinheiro. Bom, o trabalho duro foi feito na parte da manhã até entrar na tarde. A gente terminou cerca de 1h30 da tarde, mais ou menos. E antes disso a gente já tinha tirado o capim para a cama das aves. Só que a gente só foi colocar o capim de tardezinha, quando já estava tudo sequinho. E aí espalhei o capim de forma uniforme. Eu tinha tirado o capim de manhã, estava bem sequinho. Ao contrário da semana passada, que estava um calor infernal, agora a temperatura já está bem amena, né? De vez em quando dá uma chuvinha, mas graças a Deus não molhou o capim. Bom, capim colocado, cama nova, coloquei as aves para dentro.
ficar com a cama de capim por alguns dias. Não tem muita durabilidade, logo vira pó, mas quebra um galho. Estou procurando a cama de Maravalha, que é a melhor, na minha opinião, mas está difícil encontrar. E também troquei a cama dos ninhos. Coloquei capim novo na cama dos ninhos. É importante você estar sempre renovando a cama dos ninhos, porque hora ou outra quebra um ovo, fica sujo, né? Muitas bactérias, e aí é complicado. A gente está lidando com o alimento e a qualidade tem que ser impecável. E aí só deixei para separar as aves no dia seguinte. Então, numa baia ficaram somente as polacas, na outra as suras e as ameraucanas, e na baia maior ficaram as Rhodes e as carijós. Futuramente vou colocar as New Hampshire e as outras carijós, né, que são filhas do Thompson, com as Rhodes. Tive que mexer nos ninhos, dividir os ninhos para elas, e também os comedouros, né? Eu peguei o comedouro, um dos maiores, e coloquei onde estão as New Hampshire. E vi que o comedouro que eu deixei aí quase que improvisado para as suras e as ameraucanas, ele está muito raso, né? E elas desperdiçando muita comida. Então resolvi fazer um novo comedouro de cano de PVC. Acompanhe aí. Aproveitei um pedaço de cano que tinha lá no quintal de casa, então não gastei nenhum centavo. E aí as pessoas costumam perguntar como que são feitos esses comedouros, e é muito simples. Faz uma abertura aí de uns 7 centímetros de largura, né? Fazer uma canaleta. E é importante você ter ferramentas para isso. Eu tenho furadeira, que é para fazer o furo inicial, onde vai entrar a serra tico-tico, para serrar mais fácil. Se for serrar na mão, manualmente, dá muito trabalho. E fiz as tampas, né, de madeira, uma madeira de imburana, madeirinha mole, filé. Depois disso, foi só pregar num suporte aí e colocar para as galinhas se alimentarem. Esses comedouros de cano de PVC são muito bons, né? O desperdício realmente é menor. Porém eu vi um problema, mais especificamente para as galinhas que têm barbas. As ameraucanas, essas duas suras de barba. A borda do comedouro parece que está fazendo a barba delas. Engraçado, hein? Pode ser que eu coloque um comedouro de madeira para evitar esse problema. Vamos ver. Sim, falando dos lotes, eu vou analisar o consumo de ração. Eu vou tentar colocar a ração na medida certa e ver como será a produtividade das aves, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu estava colocando a ração, só que as galinhas maiores, principalmente essas de pescoço pelado, elas comem muito mais, né? Então elas podem deixar as outras galinhas com fome. Então, dividindo por tamanho, elas terão aí uma alimentação mais uniforme. Essa divisão não será para reprodução, porque para reprodução eu vou selecionar as melhores aves, né? Então, aqui eu selecionei todas as pescoço pelado, selecionei as de barba e as suras. Provavelmente essa baia das suras com as ameraucanas, ela pode ficar completa para reprodução, porque eu coloco aí o galinho ameraucano, né? Então, para tirar suras barbudas e galinhas de ovos azuis.
E as outras 2 baias, aí eu faço uma seleção mais rigorosa. No momento, a baia mais produtiva com relação a ovos está sendo a das polacas, né? As galinhas de pescoço pelado. Essas onde estão as Rhodes e as carijós, parece que o desempenho produtivo está bem fraco, até porque muitas delas estão mudando as penas, né? Estão na muda de penas e é um período em que as aves elas produzem bem pouco, porque a alimentação é somente para o desenvolvimento de novas penas. E falando das outras aves, as New Hampshire já iniciaram a postura. Eu flagrei uma no ninho aí esta semana, ainda bem. E eu tive que separar este frango New Hampshire do outro, né, que ele estava espancando o outro, apesar do outro ser maior. O bicho frouxo. E as polaquinhas vermelhas, por enquanto, vão ficar separadas. Elas estão produzindo muito bem. A produtividade é excelente. Agora vou mandar alguns abraços. Um abraço para Ângela Barcelos e seu filho Arthur. Um abraço também para Leandro, do Criatório São Francisco. Abraço para Alan, da Bahia. Cleonice Pires, de Guaraciba do Norte, Ceará. Márcia Carvalho Silva. Um abraço para Janfer Antônio, de Trabiju, São Paulo. Um abraço para José Algarve, Matheus Silva, Eric Reis, João Mota, Juca Bala, Eleandro Mesa Júnior. Um salve para o canal Planta Comigo. Um abraço para Eder Gamer, Cassiano, de Avaí do Jacinto, Minas Gerais. E um abraço também para Raniel Barbosa, de Barro Alto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!